E a gente vai conversar sobre isso, sobre o cessar-fogo, sobre esses impasses, com o professor Vitélio Brustolin, que é professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense e pesquisador de Harvard. Professor, até eu fico aqui na dúvida se eu lhe pergunto sobre o agora ou sobre o antes, que culminou no agora. Então eu vou começar do agora para trás. Primeiro, essa decisão de cessar fogo, lhe parece que ela vai ser seguida? Pelo que você lê e vê, qual a importância também dos Estados Unidos nessas conversas que culminaram de fato num cessar-fogo? Queremos te ouvir, por favor, professor, bem-vindo. Obrigado, Elisa. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Elisa, a decisão ela deve ser cumprida, pelo menos momentaneamente, porque os dois lados conversaram diretamente, inclusive foi isso que o ministro das Relações Exteriores da Índia disse, que realmente os Estados Unidos ajudaram, mas que a conversa foi feita entre Índia e Paquistão. Houve conversa deles com o Marco Rubio, do Departamento de Estado dos Estados Unidos, mas não uma mediação como ocorre quando não há relações diplomáticas entre países, como ocorre com os Estados Unidos e o Irã, por exemplo, tem um diálogo mediado com o Omã, porque os dois países não têm relações diplomáticas desde 1979. Então, de fato, os Estados Unidos tiveram um papel de diálogo. Também é importante ressaltar que os Estados Unidos são aliados dos dois países, fornecem equipamento militar, inclusive ao Paquistão, tem a F-16, e usam a Índia como um possível hub para desviar exportações da Rota da Seda da China e transformar a Índia no exportador, passando por países árabes, por Israel e chegando à Europa. Então, os Estados Unidos têm interesses na região, assim como a China tem, já que a China tem um oleoduto que atravessa todo o Paquistão e a Caxemira paquistanesa e chinesa, levando petróleo do Irã até a China. Então, existem interesses de grandes potências ali. A Rússia também vende muito petróleo e gás para a Índia e também para a China. Então, é um território permeado por disputas internacionais. E aí, só para finalizar, Elisa, por que eu estou dizendo que, por enquanto, deve durar esse cessar-fogo? Porque não é a primeira vez que isso acontece. Houve 3 guerras entre a Índia e o Paquistão pela Caxemira, houve uma guerra entre a Índia e a China pela região, e desde 2001 tem havido ataques terroristas na região, grupos que a Índia acusa de serem ligados ao Paquistão, e foi isso que aconteceu agora no dia 22 de abril, quando um desses grupos, o Lashkar-e-Taiba, o Exército dos Puros, segundo a Índia, matou 26 pessoas, sendo 25 delas indianas e um nepalês. E foi por isso que a Índia, segundo ela, revidou contra bases desse grupo, e o Paquistão diz que a Índia atacou bases do seu próprio país e matou civis. Elisa. Professor, quando eu lhe chamei, a gente tem um mapa aqui feito pelo Léo Lopes, nosso editor de assuntos internacionais, né, que mostra a Índia, o Paquistão e mostra também a região da Caxemira. Tá aí. O mapa agora ainda melhor, que ele veio animado. Toda essa região anteriormente era unicamente Índia, incluindo essa região da Caxemira, e tudo isso, essa divisão territorial, início do conflito, vem inteiramente após a independência da Inglaterra, ou isso já é muito antigo, por questões religiosas, existe uma divisão e tudo mais, e tudo isso faz parte de um único problema? Uma pergunta histórica, né? E tudo aquilo ali era Índia, né? Então, tem até um filme muito bom, Elisa, Gandhi, um filme que ganhou o Oscar, Muito levou bom. 20 anos para ser feito, maravilhoso, eu uso com os meus alunos. O Gandhi, ele se forma no Reino Unido, ele vai para a África do Sul, ajuda a combater o apartheid, e quando ele chega na Índia, ele começa a ajudar na independência desse país. E o país, de fato, se torna independente em 1947 do Império Britânico. Mas o que acontece, a parte que a gente está vendo ali em cima do Paquistão tinha a maioria muçulmana. Então, houve uma verdadeira guerra civil dentro da Índia, ela se divide entre Índia e Paquistão. Ainda tem aqui do lado direito desse mapa, no leste, Bangladesh, que era chamado de Paquistão do Leste. Depois vai ter uma guerra em 1971 para a independência de Bangladesh, de fato vai se tornar independente com o apoio da Índia. E aí o que que ocorre? Esses dois países eles se transformaram em potências nucleares. Eles têm, cada um deles, cerca de 170 ogivas nucleares. Eles compraram essas armas, fabricaram essas armas justamente
porque estão tecnicamente em hostilidades desde 1947. O que é, assim, uma coisa que para um pacifista como Gandhi deve ter sido uma coisa avassaladora, né? Ver o seu país Aterrorizante, né? sendo... Porque ele pregava a paz. Isso que você nos traz, professor, isso é sensacional, porque esse filme ilustra muito o conflito, que ele fica lá pregando a paz. Aí chega uma hora que, após conseguir a independência, pensa-se, ah, não, então agora tudo bem, somos independentes. Aí começa um outro conflito, que são as pessoas brigando entre si. Primeiro brigavam contra a Inglaterra, aí depois começam a brigar entre si. E aí é esse não entendimento que fez surgir o Paquistão? Foi uma divisão étnica, e uma divisão também por motivos religiosos, de orientação religiosa, mas também tem questões políticas de administração desses territórios. A Caxemira, por exemplo, ela era administrada por um hindu, mas ela tinha a maioria da população muçulmana. Então, quando ela é dividida, né, são 3 guerras que acontecem. Ela é dividida, 55% dela fica com a Índia, 35% dela fica com o Paquistão, e aí o Paquistão, no início da década de 60, ainda dá uma porção dela para a China. A China tem Nossa. 10% desse território, pois é. E ele é estratégico, ele é estratégico militarmente, ele é estratégico para chegar aos Himalaias, às cordilheiras. Existe toda uma questão geopolítica relevante ali. Para a gente ter uma ideia, Elisa, é um dos poucos lugares do mundo onde tem 3 potências nucleares. Na verdade, é o único lugar em que elas estão em conflito, né? A China também é uma potência nuclear, tem cerca de 600 ogivas hoje. Tem um outro lugar do mundo em que 3 potências nucleares fazem fronteira terrestre, mas elas não estão em guerra umas com as outras, que é na fronteira entre China, Coreia do Norte e Rússia. Então, essa região do mundo, da Caxemira, ela é muito visada há muito tempo e os dois lados temem uma guerra, porque como são potências nucleares, uma guerra entre os dois geraria a destruição mútua assegurada, né, que é uma estratégia nuclear da Guerra Fria, seria ruim para todos os lados e para o resto do mundo também, Elisa. Cessar fogo, então, traz um alento, não sabemos por quanto tempo, né, professor? Mas está aí confirmada a informação, então, compartilhada pelo Donald Trump e confirmada por diferentes integrantes dos dois países. Professor, obrigada mais uma vez. Ó, a gente fala de Estados Unidos, fala de guerra comercial, fala de Papa, agora fala de Índia e Paquistão. É sempre apaixonante falar sobre história, mas sempre desejando, né, um número com menos pessoas vítimas desses conflitos terríveis. Obrigada. Obrigada demais, professor. Obrigado, Elisa, pelo convite. Bom fim de semana a todos. Obrigada. Vitélio Brustolin, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense e também pesquisador de Harvard.